Alex, seja muito bem-vindo, agora é com você. Obrigado, Daniela. Agradeço o convite de vocês e da equipe da Privacy Tool pelo esse convite. Eu me sinto honrado em dividir essa mesa virtual aqui com a doutora Júlia e o Clêmio, com vocês também. Será um prazer participar desse evento com vocês. Bom, vamos lá, vou falar um pouquinho sobre o meu perfil rapidinho, só para a gente fazer uma introdução. Sou líder implementer da 27701, que ela é uma extensão também da 27001, que é de segurança da informação. Tenho segurança cibernética pelo MIT. Sou DPO da Exim desde 2019, antes da gente ter essa enxurrada de profissionais jogados pelo mercado. Sou professor de IBMEC, da Unileia, Rede Nacional de Pesquisa, que é a Escola Superior de Rede, professor de algumas MBAs do Brasil também. A minha base, a minha empresa funciona basicamente em Brasília e agora nos Estados Unidos. Nesse exato momento, eu estou na Flórida há 8 meses em um projeto de privacidade. Sabemos que já vai vir uma nova corrente de privacidade e proteção de dados capitaneada pelos Estados Unidos, então já embarcamos aqui na Flórida, mais especificamente. O que mais? Sou membro do comitê, isso é importante falar, que eu sou membro do comitê da ISO, da 27000, da família 27000, e aí a gente vai conectar algumas coisas sobre financeiro aqui daqui a pouco sobre isso. Então, acho que são esses os principais pontos que eu queria destacar aqui para vocês. Doutora Júlia. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer ao convite do Privacy Tools, a Daniela, a Marison, que me convidaram. Agradecer aos que estão palestrando aqui, renomados, né? Dr. Clement, Dr. Alex. É uma grande honra estar aqui presente. Também agradecer a todos os alunos que estão participando, se interessando pelo tema, estão cada vez se atualizando nesse tema tão necessário aí, principalmente para o Brasil. Bem, vou me apresentar rapidamente. Me chamo Júlia Neves, sou doutora em Direito Público pela Unicinos e Universidade Sorbonne, Paris. Tenho especializações em Harvard, Berkeley e atuo já há longo tempo numa consultoria jurídica chamada Proative. Também tenho o curso Missão Expert LGPD, da qual eu faço profissionalização de alunos que queiram fazer implementações em empresa e também atuar como DPO. Bem, sou professora da Universidade de Passo Fundo, sou gaúcha pelo sotaque, todos percebem, e também sou professora aí na Escola de Advocacia do Estado da Procuradoria Geral. Bem, passo a palavra para o Clemer. Pessoal, tudo bem? Primeiramente, gostaria também de agradecer a Privacy Tools aí, né, pelo convite, né? Eu creio que é nesse momento, na verdade, que a gente acaba apoiando, né, em transmitir mais conhecimento e apoiar outras pessoas de diversas áreas, né, inclusive diversos ramos aí. Falando bem rapidamente sobre mim também, sou graduado em Sistemas de Informação, né, tenho uma especialização também em Segurança em Redes, uma especialização em defesa cibernética, né, em cybersecurity aí, MBA também em governança e tecnologia. Atualmente também estou fazendo mais 2 pós-graduações aí, especificamente em função da LGPD, né, uma em proteção de dados e outra voltada para o direito digital em si, né, e também faço parte aí do quadro de professores do curso de defesa cibernética da FIAP aqui em São Paulo, né. Acho que de forma bem breve, bem rápida, isso é um pouquinho sobre mim aí, tá? Bem, pessoal, eu havia comentado que eu estava super bem acompanhada, né? Não menti em nenhum momento. Bom, seguindo, né, o nosso roteiro agora, então, nós teremos um talk que será conduzido pelo Alex Sabelo. Fique à vontade. Obrigado, Daniela. É importante, né, a gente trazer aqui, primeiramente trazer o skill, né, dos palestrantes aqui, doutora Júlia, especialista basicamente na parte de compliance e proteção e privacidade, o Clemer também com skill muito forte na área de tecnologia da informação, a Privacy Tool é uma ferramenta, uma das principais ferramentas do mercado do Brasil, que está despontando no mercado. Enfim, dividimos esse palco aqui, vai ter muitas informações ricas para todo mundo aqui. Bom, vamos lá.
eu omiti uma parte das comunicações aqui do meu perfil, que é importante agora a gente fazer o resgate. Eu tenho 20 anos que eu trabalho, 21 anos na verdade, que eu trabalho na parte de dados propriamente dito, desde o seu gerenciamento de uma administração, gestão de equipe até governança de dados. Comecei um projeto de governança de dados, o mais recente o projeto que eu comecei de governança de dados. Quando começou esse conceito de governança de dados, em 2015, eu comecei na Advocacia Geral da União, que hoje é o projeto SuperBR, né, que é para quem é área da jurídica conhece essa ferramenta, que é chamado Sapiens, que agora se tornou SuperBR, utilizado pela tramitação de processos entre a esfera judiciária e agora no executivo também. Então, a minha migração do skill para a área de privacidade e proteção de dados foi muito natural, foi muito simples. Não tive muita dificuldade quando eu comecei minha jornada em 2017 estudando na famosa GDPR, né, que é a nossa pai da LGPD. Mas trazendo o tema de privacidade, né, de LGPD na área financeira, não posso deixar de esquecer de mandar uns abraços para o meu amigo Marcel Alvarenga, que é o DPO do Banco do Nordeste, que praticamente há um ano atrás, em setembro de 2021, eu participei da primeira semana de privacidade, onde a gente trabalhou justamente qual foi a mudança do setor financeiro dos seus clientes. Mas por que eu estou falando dele propriamente dito? Porque vocês se lembram que no primeiro trimestre de 2021, o TCU fez uma auditoria em aproximadamente 400 órgãos. Pois bem, o relatório final que o TCU apresentou recomendou, inclusive, como boas práticas a serem seguidas, a parte de gestão de incidentes de segurança de dados pessoais do Banco do Nordeste. Então, a gente já começa a trazer a parte financeira para o mercado. Poxa, mas a gente sempre fala de gestão de incidente, né? A gente está sempre falando aqui das boas práticas, mas o TCU destacou a parte de segurança dos dados. Então, ter um DPO bem qualificado, guiando, direcionando a organização é fundamental para que se alcance os direitos e liberdades dos indivíduos, no caso dos clientes ali do Banco do Nordeste. Ok? Não posso deixar de relatar isso, que é extremamente importante. Mas o nosso tema é LGPD financeira, né? Privacidade acima de tudo. Onde é que a gente se conecta a LGPD com a parte financeira? Bom, antes de tudo, vamos começar um pouquinho antes da nossa LGPD, né? Assim, vamos trazer algumas normas, algumas referências aqui. A Resolução 04 de 2014, de 14 de abril de 2020, ele trouxe o guia de boas práticas provido pelo Ministério da Economia, né? A Secretaria do Governo Digital, onde ela já trouxe algum norte, já trouxe alguma orientação. Mesmo antes da LGPD estar em vigor, ela estava em vacatio legis, né? Ela estava hibernada, né? Ela estava ali dormindo e prontamente o Ministério da Economia já trouxe um guia de boas práticas de implementação, que foi um balizador aqui para o mercado do Brasil, no meu ponto de vista, visto que ela trouxe as referências, né, de ABNT, a serem adotadas ABNT e ISO. Para quem foi profissional, quem já estava entrando nessa linha de LGPD, privacidade, proteção de dados, antes de 14 de abril de 2020, a gente tinha algumas metodologias que a gente estava adotando, seja da Exim, seja do EAPP, a gente estava seguindo o que a gente tinha, né? Não há nenhum problema referente a isso. Só que quando veio o guia de boas práticas do Ministério, ela falou assim, opa, peraí, nós vamos seguir uma ABNT, nós vamos seguir uma ISO, no mercado do setor público. Naturalmente, a iniciativa privada ia vir atrás para trazer essas adequações. Não é à toa, né, que o Ministério da Economia trouxe isso, mas por que ela está seguindo uma ABNT? Uma das coisas que poucas pessoas sabem é que existe uma lei que regula e que determina que o serviço público o pessoal da administração pública que adote a ABNTs, a Lei 4.150 de 1962. Sim, João Goulart, presidente na época, normatizou que a adotação da ABNTs. Então, eu já era já estava dando aulas há mais de 1 ano e meio da carreira de GPOs, já era GPO CDEXIM, já adotava o modelo do IAPP nos meus clientes, e falei assim, peraí,
não consigo mais fazer a fusão das metodologias, dos frameworks da Exim juntamente com do IAPP e entregar isso para o cliente, porque eu não vou alcançar o objetivo. É claro que os entregáveis são praticamente os mesmos, né? No final da implementação serão sempre os mesmos. O problema é a jornada, né? Que acaba sendo ou muito rasa ou muito complexa, e aí a gente tinha que achar um ponto de equilíbrio. Eu falei, poxa, vamos seguir então o que vai ser normatizado, o que vai ser seguido, o que vai ser orientado, seja pelo governo, seja pela ANPD, então, nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Não é à toa que em 13 de agosto, a própria APP, 13 de agosto de 2020, a própria APP trouxe uma referência sobre a transferência de dados transfronteiriços, que é aquela parte da onde a gente faz a transferência de dados entre países, onde a Privacy Shield, que é aquela relação entre os Estados Unidos e o bloco europeu, se tornou inválida. O que aconteceu? A própria IAPP recomendou que, nesse momento de relações, são 5 controles que a gente faz, né, de transferência de dados transfronteiriços, e aí uma delas, que é a parte entre a relação entre os países, se tornou inválida. E aí a gente, então, entrou nos outros 4, e aí ela própria orientou que a própria IAPP recomendou que seja adotada a ISO 27701, gestão de privacidade, que nem um ano antes tinha sido lançada a 27701, para vocês verem como o mundo já está seguindo orientações da 27701. É claro que também ela trouxe um papel fundamental na parte de gestão de contratos, né, que isso é fundamental, o estabelecimento de um contrato, de uma relação contratual para preservar os direitos dos titulares, que isso também, quando a gente fala de operador, que é aquele terceiro, né, que é aquela empresa que suporta uma operação, um processo, um fluxo, onde os dados dos titulares ali estão envolvidos, é fundamental um contrato bem estabelecido, mas ela também, na matéria, ela trouxe um ponto interessante, que é a parte de segurança da informação, que não era simplesmente uma boa relação contratual por si só, dava garantias, né? Se faz de fato necessário um estabelecimento de mecanismo de segurança da informação, ok? Então, a partir disso, a regulação financeira, ela já trouxe algumas normas que já estavam sendo embarcadas. A área financeira já foi um dos pilares, já desde antigamente, já trouxe projetos de regulação e que foi adotado pela ISO, né? Porque ISO são boas práticas. Eu, como faço parte do comitê membro da família ISO, represento o Brasil perante a cadeira ISO, para a gente discutir as novas demandas e tendências, para a gente normatizar isso a nível mundial. Faz parte a gente debater e fazer uma análise de outros frameworks. A própria Exim, se vocês observarem a ementa dela recentemente, nos últimos meses, ela está fazendo um comparativo, uma tabela comparativa entre os capítulos dela, dos livros dela, da orientação dela, e aí na última coluna tem ali as referências da 27701. Ela está tentando fazer com que a boa prática da metodologia dela também está aderente com a 27701, né? Isso não é ruim, pessoal. A própria 27002, que foi lançada recentemente, em que inclusive a própria BNT lançou agora em outubro, começo dessa semana, começo desse mês, a BNT 27002, versão 2022, ela traz algumas tabelas de referências, onde a gente se conecta com outros frameworks, COBIT, NIST e outras de mercado aí de relevância. Então, a gente combinarmos, podemos entender aonde uma metodologia, um framework se conecta, é fundamental, e todos o mercado está se convergindo para essa área, não há nenhum problema, ok? Pois bem, chegou em vigor, entrou em setembro a nossa LGPD, de setembro de 2020, beleza, estamos tranquilos, sem nenhum problema, e aí a gente chega na área financeira, né? Mas aonde que a LGPD extrai algumas ideias do mundo financeiro? A partir de 1999. Aqui nos Estados Unidos, eu estou falando de vocês aqui da Flórida, ela não é a área os setores aqui lá é regulamentada de forma diferente, como, por exemplo, a área da saúde, a gente tem o HIPPA, que é o HIPAA, a área financeira, que é o GLBA,
a gente no Brasil, a gente tem uma norma, vamos dizer, federal, né, que ela normatiza, regula essas partes de algumas informações, de alguns temas. Aqui nos Estados Unidos, não, os setores criaram suas normas. Então, a parte financeira, que é a GLBA, determinou, orientou que desde 1999 seja criado o inventário de dados. Então essa ideia de inventário de dados, da gente normatizar, fazer um inventário, fazer uma análise, identificação dos ativos, fazer um filtro das informações e aplicar os controles para determinado compliance, que no nosso caso é LGPD, começou então em 99. Sim, pessoal, a partir daí a gente começou a fazer a parte do inventário de dados. Então, é importante a gente identificar essa histórica, né, a parte histórica do inventário de dados. Não posso deixar também de lembrar que, por mais que a gente faça o inventário de dados na GDPR, de acordo com o site oficial Track of Enforcement, a gente tem 6 bases legais pela GDPR, na nossa LGPD nós temos 10 bases legais, e trabalhando só no universo de 6 bases legais, mais de 25%, aproximadamente 30% de todas as punições no bloco europeu, no que tange a GDPR, por falta de identificação das bases legais. Então, a gente observar esses detalhes, o histórico, os conceitos primordiais, os principais, os princípios das bases, é importantíssimo para que a gente não erre na parte de implementação e manutenção do compliance, seja na LGPD, seja em qualquer outro compliance que a gente esteja tratando. Então, fazer um estudo do inventário de dados é fundamental. Ok? Importante também trazer que a parte do inventário de dados, a proposição que o próprio Ministério da Economia trouxe para a gente, aquele template dela, ela foi uma combinação de um framework 29100, justamente com algumas informações que já vinham da GDPR, seja por algumas autoridades superiores, por exemplo, a ICO, a CENIL, que são são duas principais ali que a gente utiliza como consulta, que elas estão bem ativas. A alemã também está bem ativa nesse mercado. Então, a gente buscarmos essas templates foi uma boa prática. O próprio Ministério da Economia pegou essas boas práticas, compilou, tropicalizou e implementou isso para o Brasil. E aí a gente adota isso com base já em cima da 27701 também, ok? A gente se conecta também com a parte da 27002 na seção 18, que é a parte do compliance, né? Quando a gente fala de compliance é estar em conformidade. Conformidade com o quê? Com alguma lei, com alguma norma, com alguma obrigação. Então, nesse caso, nós estamos falando da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, observamos que a seção 18 da 27002 traz essas informações, a gente vincula, não só isso, né? Isso é um dos temas que a gente vincula com a segurança da informação. Bem recentemente, nesses grupos de técnicos aqui de WhatsApp, né? Eu tive um colega de um grupo falando que em nenhum momento a LGPD ou GDPR traz as normas, traz os controles a serem adotados de fato, né, na própria Lei Geral de Proteção de Dados. Nem vai trazer, nunca, porque as boas práticas, elas são seguidas para dentro do seu setor, dentro da sua empresa. Por mais que no caso da 27002, versão 2013, com a errata de 2015, a gente tenha 114 controles, e agora a nova é 93, essa que é lançada agora esse mês, 93 controles, em nenhum momento ela vai falar que, por exemplo, uma empresa de açougue, que seja uma empresa de açougue, jamais ela vai falar que a seção de desenvolvimento de software, de gestão de ambiente de infraestruturas de software, deve ser criada. Não, o açougue não tem uma equipe de manutenção de software, desenvolvimento de software. No geral, ela faz uma aquisição de uma licença, diferentemente de uma empresa de TI. Uma empresa de TI, sim, tem que aplicar essa seção, porque ela tem desenvolvimento de software, o core dela passa por ali, ou ela entendeu que o objeto de negócio dela resolveu desenvolver, por questão de custo-benefício. Então, pegarmos as boas práticas de mercado e adaptarmos
o setor, para o nosso cliente, para a nossa empresa, para o órgão, é fundamental, pessoal. Não é para a gente seguir Ctrl+C, Ctrl+V e nós temos que seguir. Tanto é que quando a gente gera a declaração de aplicabilidade, eu também sou auditor da BNT 27001 e da 701, 27701, um dos documentos que a gente gera se chama declaração de aplicabilidade. Basicamente, pessoal, 5 colunas, onde na primeira coluna é a descrição dessas 114 controles, ou 93, atualizada. Na segunda coluna está a conformidade, segunda não está em conformidade, terceira o motivo e a quarta a descrição das informações. Basicamente isso. Então, e ali se gera o plano de ação a serem corrigidos pela organização. Então, estarmos em compliance, observarmos a lei, não é uma análise nua e crua. Por exemplo, quando a gente lê a Lei Geral de Proteção de Dados e a gente observa ali que a gente busca a palavra gestão de risco, tá? Segurança da informação, gestão de risco da proteção de dados, é óbvio que a gente está referenciando alguma norma, alguma boa prática. Nesse sentido, para quem é de TI, sabe-se, referencia-se que é a 27005. Quando a gente fala de conceitos ali no artigo 5º da nossa LGPD, no artigo 8, 6, ali a gente já está fazendo uma referência sobre o Framework 29100, que são os conceitos, o que é o controlador, da onde que tiraram isso, né? O relatório de impacto de proteção de dados surgiu da onde? Um doido resolveu criar essas normas, fazer esse relatório, um template, eu acho que tem que ser esse campo, esse campo, esse campo. Não, pessoal, isso tudo requer um estudo, uma prática, uma análise do impacto disso para as organizações, óbvio, com o objetivo de tornar mais eficiente e menor custo, né? Não podemos deixar de esquecer dessas informações, que quando a gente implementa uma privacidade nas instituições financeiras, principalmente nas áreas de instituições financeiras, a gente também tem fins lucrativos ali, né? É fundamental a gente não levarmos uma despesa excessiva para as organizações. E a gente não pode deixar também de nomear, né, mais um vínculo que a gente consegue trazer é que essas boas práticas, acordos, enfim, todos esses tratados internacionais está especificado na nossa LGPD. As pessoas ficam atentas só aos começos dos artigos da nossa Lei 13.709, mas das 65 artigos, raras pessoas que eu vejo que leram até o artigo 65, propriamente dito, e observaram os detalhes dela. Dito, o artigo 64 da nossa LGPD, ao 45 minutos do segundo tempo, né? Ela trouxe de que a LGPD em nenhum momento ignora demais acordos, tratados internacionais que o Brasil vincule. Então, por isso que a nossa ANPD hoje, para quem está acompanhando o site da nossa autoridade nacional, a UBACEN, juntamente com os órgãos reguladores, estão fazendo acordos e tratados internacionais, justamente para podermos buscarmos essas práticas, seja boas práticas de implementação, seja para mitigar esses crimes que está acontecendo na área financeira, cibernéticos, de proteção, ou até mesmo para dar garantias aos direitos dos titulares e para que a gente não infrinja as liberdades dos indivíduos, que é um dos nossos princípios, que é um dos nossos conceitos. Então, importante a gente vincularmos esse cenário, trabalharmos com esses conceitos, seu histórico propriamente dito, para a gente não fazer uma leitura rasa, básica, do tipo, eu li a lei, eu consigo implementar nos meus clientes. Não, de fato ela é muito mais complexa. Quando você começa a observar algumas palavras-chave e aprofundar aqueles conceitos, você vê que é a ponta de um iceberg. E aí, no fundo, depois que faz uma análise profunda de todos esses conceitos, você fala assim, uau, tudo se conecta, tudo depende, e aí as reuniões acaba sendo as mesmas coisas, porque a gente vai trazer sempre uns 8, 12 pontos nas reuniões, e a gente não pode sair naquele core, porque ali a gente está falando de privacidade, ali a gente está falando de proteção. Então, independente de qual que é o setor financeiro, da área da saúde, da área comercial, a área do setor do e-commerce, não importa, aquele core está sempre sendo preservado, de um jeito ou de outro está sendo sempre preservado.
E vou falar um pouquinho do futuro da área financeira. Não podemos esquecer também que a parte uma coisa que está sendo bem debatida, que arrochou um pouquinho a GDPR, né, que trouxe alguns suplementos de privacidade, de proteção, que é o que o Brasil já está começando a adotar, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor já adota esse também, é o DSA, que é o Digital Service Act, que está sendo tratada, que é uma relação, o e-commerce é uma relação para proteger os dados dos titulares, numa relação comercial. Nós, quando compramos um produto no site X lá na Europa, nossos dados estão protegidos pela GDPR e agora também pela DSA, mais rígida ainda, mais restritiva ainda, que é a mesma coisa que está acontecendo na CCPA, que é aqui da Califórnia, que está sendo discutido isso no Congresso. Enfim, um outro tema também é a regulação de inteligência artificial, que é um outro tema que está vindo muito forte, né? A gente tem um case aí do próprio banco, o Bradesco, que a gente utiliza já um sistema cognitivo, é o famoso BIA do Bradesco, e aí a gente entra nos pontos, poxa, mas qual que é o conceito de tratamento de dados? Aquele debate que a gente discute ainda nas mesas de reunião, nas conversas de bares, happy hours, a gente fala assim, pô, mas tratamento de dados, a lei LGPD trouxe aqui dali de forma exemplificativa ou específica? Não, pessoal, aí a gente vai nos conceitos. A nossa LGPD, juntamente com a GDPR, utiliza a teoria expansionista. Então, a nossa LGPD trouxe só o conceito de exemplos. Tanto é que o conceito de dados pessoais é dados pessoais diretos e indiretos. Como é que você pode ser específico se você trata com dados indiretos? Ou seja, a combinação de dado referencia uma pessoa. Então a gente trabalha com a teoria, sim, expansionista. Então quando a gente fala de um sistema de inteligência artificial que o conceito de tratamento de dados deve ser aplicado ali também, começa-se já no começo da coleta do tratamento, já começa ali do ok Google, ok Siri, hello Siri, né? A gente já começa a falar, Alexa, ali já começa o nosso tratamento de dados. Independente de qual que é o mecanismo, o meio ou a forma, se é papel, se é digital, se é por speech, por fala, não importa, pessoal. Então a área financeira está passando significativamente por uma transformação fortemente. Agora, com a parte dos bitcoins, um dos centros é aqui em Miami. Esse é um dos propósitos que eu escolhi, essa base da Flórida aqui também. A parte de contratos de blockchain também é muito forte aqui nessa região. Então, de novo, voltamos para o ponto de privacidade. Poxa, mas blockchain, até que ponto você apaga o histórico, não apaga? Enfim, não apaga, mas aí você consegue aplicar mecanismo de controle. Ou seja, todo esse debate, a gente tem que ficar resgatando os conceitos, a história disso tudo, né? Senão a gente sai, a gente filosofa muita coisa e a gente sai da tangente. E lembrando, moral da história, cada tempo que passa, estamos a cada tempo que passa, estamos aplicando, sim, conceitos restritivos a cada tempo mais. Então a nossa LGPD hoje, ela é a versão 1.0, que eu falo para meus alunos. Nós vamos ter sim a 2.0. A GDPR já está forte nessa linha, já estão se discutindo debates ali, coisas, as boas práticas, seja da NIST, que é o Framework de Segurança Cibernética dos Estados Unidos, seja dos setores aqui da RIPA, da DSA, das crianças, não importa, todas estão vindo de forma mais restritiva ainda, e a LGPD naturalmente vai passar por isso também, ok? Então essa compilação que eu queria trazer, que a área da financeira é uma área, foi uma das boas práticas que a gente absorveu fortemente, que é a parte, mais especificamente a parte do inventário e seus controles ali aplicados para ela, beleza? Era isso que eu queria trazer, né? Trazer essa abordagem do que é a privacidade, Daniela. Então, sobre a área financeira, por que a área financeira é tão importante para a nossa LGPD, enfim, estudarmos então, termos esse conhecimento é fundamental. Obrigado, Daniela. Você está no mute, Daniela, eu queria conversar com você. Acho que todo mundo queria te escutar, Daniela, mas tem que desmutar. Certo. Então, retomando então agora com o som, obrigada. Alex, muito obrigada por compartilhar este conteúdo riquíssimo. Vamos dar início à nossa rodada de perguntas e a primeira será direcionada à doutora Júlia.
Doutora Júlia, na sua visão, o tratamento de dados pessoais para score de créditos, seja com tecnologia própria ou sistema de terceiros, quais ações práticas você pode recomendar para instituições financeiras respeitarem a privacidade, proteger os dados dos titulares, não gerar discriminação, mas conseguir mensurar o risco em operações financeiras? Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer também, né, o convite. Alex, parabéns pela tua palestra, muito bem demonstrado o seu conhecimento aí, todo esse conhecimento técnico, né, que você tem. Primeiramente, quando a gente fala a questão de financeiras, né, o público muito se questiona, bem, será que a LGPD é para todos? E aqui, como bem explicado pelo Alex, ela realmente é para todos, tanto empresas privadas, quanto públicas e também financeiras. Né? Se torna aí como um dos roles principais, quando se escuta a questão de vazamento de dados, né? Questão financeira e a perda de credibilidade. Bem, quando se fala a questão de score, eu vou dar alguns exemplos que aconteceu no meu escritório. Quando o cliente ele chega até o banco, então se analisa o score dele. Bem, se ele tem crédito, se ele possui score baixo ou score alto, né? Para que não haja nenhum prejudicial para o banco, aí se analisa os níveis, né? Desde o nível 1, nível 2, nível 3, aí, dependendo de cada banco. Bem, então, analisando esse risco de score do crédito para que o banco ele não tenha nenhum prejuízo financeiro, aí se demonstra, né, que o cliente ele tem um potencial bom ou esse perfil desse cliente ele é muito baixo. Bem, analisando isso, o que acontece? Muitos clientes, eles já está acontecendo algumas decisões dentro judiciais, da qual se questiona a questão de que o SPC, ele está lá o nome do cliente, e na decisão judicial, o que acaba acontecendo? Quando a gente ingressa, né, com essa ação, pedindo para retirar esse nome do cliente do SPC, o Serasa, também se pede alteração para mudança de score. Então, tem algumas decisões que já estão sendo, né, também alteradas, mas tem que fazer esse pedido. Também acontece do cliente estar com score baixo, né? E ele tem crédito em outros bancos, aí muito se veio a questão do compartilhamento de dados entre as financeiras, que é do qual eles chamam de Open Finance. O que acontece? O cliente, ele acaba especificando, bem, eu tenho crédito em outros bancos, né? O meu score está baixo, eu não sei porquê, né? Mas eu quero demonstrar que eu tenho patrimônio robusto. Aí ele acaba sinalizando o compartilhamento de uma financeira com a outra, especificamente, né? Eu quero compartilhar somente minha conta poupança, eu quero compartilhar somente a questão dos meus investimentos. Então, para perceber que eu tenho, né, também essa credibilidade no mercado. Então, há uma linha muito tênue aí entre bem, o banco não ter o risco de aceitar, né, o cliente, mas a questão do consentimento dos teus dados, né, para você comprovar que o teu score não está de acordo, ou então tentar melhorar o teu score, né, para que a financeira também não sofra nenhum prejuízo. Então, a gente está vendo aí uma linha entre o cliente para não sofrer nenhum prejuízo e também a financeira. Muito bem colocado também ali que o Alex, eu gostei que ele falou de uma teoria expansionista, né? E é bem isso. Quando nós falamos também da LGPD, nós não temos que analisar somente a área jurídica, né? Aí se passa, não depende somente do jurídico, se passa também a importância de analisar também a parte técnica, né?
a tecnologia, o que se está se utilizando na empresa, a questão no banco, na financeira, a questão da infraestrutura, né, da cibersegurança, né? Então, tudo isso necessita de uma infraestrutura robusta, né, para que tanto o cliente quanto o agente que está trabalhando no financeiro, eles tenham consentimento, né, dos seus dados, eles tenham conscientização, tem esse treinamento dentro da empresa, saiba, né, o que realmente tenha de segurança da informação dentro da financeira. Então, tudo isso é um desenvolvimento de aqui acho que a palavra principal, no Brasil principalmente, é uma nova cultura, né? Para quê? Para que nós conhecemos os nossos dados e saibamos também, como cliente, né, como titular de dados, quais dados estão sendo repassados. Então, essa conscientização também é muito importante. Seria isso. O teu microfone está fechado, Daniel. Aí. Me ouvem? Ah, certo. Sim, agora sim. Certo. Doutora Júlia, muito obrigada, né, pelas contribuições. Agora nós vamos estar direcionando a segunda pergunta ao Klemer. Klemer, considerando a jornada de adequação à LGPD, qual o principal aspecto que o diferencia as financeiras de outros modelos de negócios? Bem, vamos lá então, Daniela. Acho que é super importante, na verdade, os pontos aí, né, que foram levantados pelo Alex, né. Brevemente também vou falar um pouquinho aí da parte profissional, né, falei da minha parte acadêmica bem rapidamente aí. Atualmente sou especialista em segurança da informação e privacidade de dados, né, pelo Banco Paine. O Banco Paine, na verdade, é um banco fundado aí pelo nosso presidente Norberto Pinheiro, né, desde 97, ou seja, temos aí mais de 20 anos já, né, de história no mercado financeiro, né? É um banco voltado para pessoas jurídicas, mas também temos áreas aí de investimento, né? E eu acabo coordenando, tomando frente aí sobre a adequação da LGPD como um todo dentro do banco. Claro, o Klemer sozinho não faz LGPD, né? Então tem um apoio aí da área jurídica, área de projetos e de todas as demais áreas e colaboradores, né? A LGPD não é feito por uma pessoa só, mas sim por um time, né? Por uma equipe. E é muito importante, principalmente, essa questão das normas técnicas, né? A gente falar de ISO, falar de framework. Obviamente, um framework ou uma norma, ela não tem talvez uma aplicação no geral, né? Vai depender do segmento, da estruturação. São boas práticas, diretrizes, né, que nos apoiam aí no processo de conformidade. Respondendo a sua pergunta, eu creio que o que diferencia um pouco é porque a gente tem uma forte regulamentação do Banco Central, né? Ou seja, todo banco, toda financeira tem o Banco Central trazendo diretrizes. E dentro disso também, por que a gente acaba tendo um pouco mais de regulamentação, sendo um pouco mais forte nesse aspecto, né? A gente não tem só a LGPD, né? A LGPD, na verdade, a privacidade em si, ela já é trazida para nós aí desde 1990, né? No CDC aí, que naturalmente somos todos consumidores e também somos titulares, né? Mas temos aí também legislações, né, que fazem o quê? A segmentação do sigilo bancário. Ou seja, não tem só a LGPD por trás. Então, eu também tenho um outro aspecto sobre o sigilo bancário, que também traz o que? A questão da privacidade e da segurança. Temos também aí o PCI, né, que traz aí normas do que? De adequação para transação de cartão de crédito, né, de forma eletrônica. Ou seja, existem outras segmentações por trás, né, do Bacen e não somente a LGPD. Então, tudo isso, né, num contexto único, a gente segmentando todas essas diretrizes, essas normas, a gente acaba tendo um pouco mais de regulamentação no quesito de ficar em conformidade, ficar em compliance, né? Então, é o que a gente vem percebendo. A LGPD acaba tendo um impacto um pouco mais forte, porque a gente não se esbarra só com a LGPD, mas existem outras leis setoriais ao redor também das instituições financeiras, né? E eu acho isso muito bom, porque isso aí apoia a gente, na verdade, na adequação. A gente já tinha um ambiente bem regulado, né? Bem fortalecido. E a LGPD traz um pouco mais de o que? Assertividade em garantir a privacidade e também a segurança. Eu até brinco, sempre falo, né?
É possível fazer segurança da informação sem privacidade, mas não tem como fazer privacidade sem segurança da informação, né? Então isso aí acaba apoiando a gente num processo de adequação mais rígido, né, mais firme nessa segmentação aí do setor financeiro, né? Perfeito, Klemer, muito obrigada. Agora, dando sequência, a próxima pergunta ela será direcionada ao Alex. Alex, adequar-se à lei de proteção de dados é apenas a ponta do iceberg da segurança da informação. Para as financeiras, quais são os processos primordiais para a segurança da informação? Bom, como trouxe o Klemer muito bem pontuado, o core de uma área financeira é a parte financeira, né? Então, fazemos essa regulação, esse segredo industrial, esse é um dos principais a serem abordados. Trazendo historicamente desses filmes que a gente assiste de Hollywood, né, de faroestes, enfim, numa cidade pequena que a gente via nos vídeos, né, você vê que todas as casas não tinha nem grade, porém a área do banco da cidadezinha tinha sempre uma grade, tinha sempre um segurança, tinha alguém armado ali dentro. Então, naturalmente, a parte de segurança, nesse caso de forma analógica, né, é uma área que requer proteção das informações, requer proteção do core dela, que é a movimentação financeira. Sabermos o depósito, o saque, de quanto que os clientes têm, esse é o core principal. Tá? Fornecer um produto, um investimento, seguros, são produtos extras, são a partes, mas que gira em torno ainda também desse valor, da movimentação financeira que o próprio consumidor cliente tem. Então, aí agora a gente está nos últimos 20, 25 anos, estamos fazendo a digitalização, então nós estamos indo para a área digital, cibernética. Então, as instituições estão sim aplicando segurança da informação na parte dessas informações. Mas é importante a gente fazer um brainstorm aqui também, fazer um paralelo. No Brasil, um dos sistemas bancários mais seguros é o Brasil. Dito aqui nos Estados Unidos, eu não consigo pagar um boleto. Se vocês me encaminharem um boleto, eu não consigo pagar o boleto pela minha conta. O código de barra que a gente está acostumado, vou lá, escaneio e está resolvido. Não, pessoal, não é assim que funciona. Aqui eu tenho que pegar o boleto, eu escrever, assinar um cheque, botar no envelope, botar no correio, e aí lá o banco recebe o envelope com o cheque, com o boleto, e aí eles pagam. Eu falo assim, gente, 2022, outubro, nós ainda estamos num processo de confiança, né? Que é um dos pilares, né? Que é a confiança, integridade e disponibilidade. Aqui é o processo de confiança, né? De você, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Mas a parte de confiança, de você não abrir, manter aquela integridade daquelas informações, ela é crucial, né? Num sistema de tramitação dos dados, que é o correio, né? Que é o ato de você enviar uma carta. Aqui ela é diferente, né? Assim, ao mesmo tempo que eu trouxe alguns conceitos avançadíssimos do Brasil para os Estados Unidos, ao mesmo tempo eu tô tendo que voltar, falar assim, peraí, semana atrasada mesmo, eu já tô aqui tem 8 meses, eu falo assim, peraí, eu tô tentando pagar um boleto, eu não consigo. Sim, eu tive que pegar um cheque, depois de 12, 15 anos que eu não tinha cheque, eu tive que pegar meu cheque, escrever, botar na envelope, achar que eu ainda tô com dor no coração, porque eu tô acreditando que ninguém vai roubar meu cheque, né? Que a gente tem essa cultura, nós temos uma segurança maior no Brasil. Aqui a segurança já não é tanta aberta assim. Então a parte financeira, implementar os mecanismos vai depender também da cultura, da sua operação, do seu core. A mesma solução não necessariamente é adotada para outros setores, para outra cultura, para outro país, né? Então é importante identificar que essas soluções pode sim ser aplicada de um lado ou de outro. Tanto é que eu como coloquei, o Clemer colocou também, a parte de boas práticas. Nem tudo a gente implementa, nós temos que observar alguns detalhes, né? Se é viável, se não é, se é factível, se não é. Okay? Então, a implementação de segurança da informação na área financeira, ela é óbvia, né? Sempre vai estar na frente, sempre vai ser o mais avançado possível.
A Caixa Econômica, eu trabalhei recentemente, há um ano atrás, nela, como consultor, e já tem soluções ali de seguranças avançadíssimas de segurança da informação. É claro, para um setor financeiro, não implementaram toda essa segurança robusta, avançadíssima, em todo o processo dentro da estrutura do banco, porque ela é cara. E aí, de acordo com o inventário, de acordo com o mapeamento dos dados, fizemos o inventário, identificamos quais são os principais sistemas, que o core dela é a parte de transação bancária, de receitas e despesas, seja jurídica, seja de pessoas físicas, e identificamos que ali aquele processo seria aplicado aquela medida. Então, aí a gente começa a implementar gestão de risco, né? Então, no caso da segurança da informação. Então, e também da segurança institucional. Então a gente começa a aplicarmos esses controles básicos para implementarmos as medidas adequadas de segurança da informação. Perfeito. Sempre é muito gratificante, né, a gente poder conhecer um pouquinho de outras culturas diferentes da nossa. Muito obrigada, Alex. Agora nós vamos abrir a segunda rodada de perguntas, a qual eu vou fazer uma pergunta única em que os nossos convidados farão, cada um fará a sua resposta. Nós vamos iniciar, então, pela doutora Júlia. Doutora Júlia, atualmente, vemos diversas propagandas e anúncios onde, principalmente os bancos e outras grandes organizações, reforçam seus compromissos com a proteção de dados pessoais. Na área financeira, que é uma área onde as pessoas já esperam a segurança de seus dados, antes mesmo do advento da LGPD, quais as principais mudanças e movimentos que vêm sendo adotados após a chegada da lei? Primeiramente, falar um pouquinho anterior à lei, que todo mundo, principalmente os brasileiros, essa legislação chegou inovadora, mas quando a gente fala a questão de privacidade de dados, já existia, como bem mencionou o Kleber, a questão do direito ao consumidor, a proteção de dados, algumas decisões, depois muitos aí lembram da decisão civil né, do próprio Ministério Público, que aconteceu em São Paulo, do cliente da Cirela, que teve seus dados vazados pela própria empresa. Então, assim, acompanhamos o histórico de uma necessidade de proteção de dados. Na própria Constituição Federal, temos o princípio, né, o princípio da privacidade, da liberdade, né? Então, isso daí a gente coloca como um dos princípios constitucionais de direito fundamental do cidadão. Então, pensando em toda essa caminhada, né, também como importante nós termos aqui o Alex, né, que tem uma visão de fora também, não só do Brasil, a questão do boleto. Quando nós falamos no Brasil, questão do boleto, antigamente as pessoas chegavam a conta de luz, tal, já pagavam no boleto e muitas vezes era golpe. Então, talvez esse processo aí que acontece seja algo que tenha seriedade, mas é a questão da cultura. A cultura é diferente, né? No Brasil, as pessoas perguntam os dados e as pessoas já vão informando sem nenhum sigilo. Então, assim, essa transformação cultural. Mas algumas coisas que têm se notado, principalmente no âmbito financeiro, por exemplo, eu vou dizer para vocês, eu faço parte do Banrisul, fui chamada até lá para assinar o consentimento dos meus dados, a questão de alguns outros bancos financeiros, de pessoas que trabalham lá mesmo, teve toda uma alteração do próprio sistema, cuidando mais, fazendo treinamentos, né, com seus colaboradores, treinamentos, eu digo treinamentos contínuos, né, não só aquele treinamento superficial, uma palestra, não, mas treinamentos contínuos, documentados, também a questão de toda a segurança dos dados, eles não serem apenas básicos, né, mas sim o não vazamento de dados, né, para ver o que cada colaborador tem de dado na empresa. Portanto, cada colaborador na empresa acaba tendo o seu login e o seu acesso. Dentro do seu login, por exemplo, se eu sou um gestor
da financeira, eu vou ter acesso ali à parte de gestão. Se eu sou né, a parte do caixa, então cada um vai ter o seu acesso estabelecido. Também a questão da integração da cibersegurança, né, dispositivos, principalmente agora com o trabalho remoto, do home office, muitos ainda continuaram, né, com home office, então eles se perceberam que seria uma melhor infraestrutura, mas essa cibersegurança tem que também partir tanto da empresa, também do colaborador, e também toda uma questão de proteção da própria infraestrutura, né, para quê? Eu sempre digo, nós não podemos evitar 100% os ataques, né? Os ataques vão acontecer e tem dados aí que acontece cada segundo, tantos milhões de ataques que acontecem. Então, nós temos que ter toda a nossa prática, nossas boas práticas, nossos treinamentos, né? Para quê? Para que haja uma resposta mais rápida e se algum risco, né, de dados passar, então, para esses clientes, né, informar a ANPD. Então, seria algumas dessas alterações. Passo a palavra aí para os demais colegas acrescerem nesse diálogo. Eu acho que é bacana complementar aí com tudo que a doutora Júlia falou, né, na questão, assim, a gente está vivendo tempos diferentes, na verdade, né? Até brinco, eu falo que a Lei Geral de Proteção de Dados, embora a gente tenha uma regulação mais forte um pouco na questão da segurança cibernética, que vem aí de cima, né, vem do Bacen, a gente está atrasado vários anos, se a gente for observar, né, porque a tecnologia evoluiu, ela explodiu, ela foi parar no celular, no smartphone, e a gente acabou não acompanhando entre muitas coisas, tanto da questão jurídica, quanto da questão de segurança, né, propriamente dita aí. E essa evolução, na verdade, traz o quê? Uma mudança. Hoje a gente tem banco que opera 100% digital, né? Então isso aí acaba acendendo ainda mais a preocupação com a privacidade e com a segurança em si, né? Antigamente a gente, para emissão de um cartão, tinha que ir até a agência, né? Hoje é possível fazer isso aí de forma 100% online. Então como que a gente garante até mesmo o aspecto que a gente não está sofrendo uma fraude nesse momento? Até uns anos atrás, alguns bancos tiveram vários problemas com isso, porque era possível fazer a emissão de um cartão simplesmente enviando a foto de uma CNH, né? Então tudo isso aí auxilia, na verdade, no aumento, né, da proteção de dados e da segurança da informação. E tem uma coisa que eu acho que é um aspecto muito bacana dentro da LGPD também, que é a privacidade by design, by default, né? Hoje, todo lançamento de um novo produto, a gente instituiu aqui dentro, né, um processo de trabalho onde a gente já pensa em todos esses aspectos, né? Seja de segurança, como também de privacidade, ou seja, todo produto que sofre uma alteração ou um novo produto que vai ser lançado, a gente já pensa nesse conjunto. Para quê? Para que se evite problemas aí de forma digital, de forma online, né? Então isso também é bem produtivo. Eu sempre falo assim, a lei, na verdade, ela sempre vem para apoiar, né? E também é uma via de mão dupla, né? Não é só o banco ou os demais segmentos se adequarem, né? O titular tem direitos, mas ele também tem deveres, né? E, inclusive, eu pego bastante nesse ponto aqui na questão da conscientização, né? Eu falo para o pessoal assim, quantos aplicativos temos instalados dentro de um smartphone? Quantas pessoas leram os termos de uso, né? As políticas de privacidade? Então isso aí também passa a ser um direito do dever, né, do titular, de entender qual que é o regimento do uso daquele dispositivo, né? E isso aí é um problema grande, porque mexe com cultura, né? As pessoas geralmente next, avançar. Então a gente também tem que falar como um contexto geral, né, direitos e deveres, né, para a adequação e a conformidade com a lei, né? Muito bem. Fazendo um gancho, né, que você trouxe os princípios aí do Privacy by Design, vamos lembrar que o 7º princípio do Privacy by Design é justamente essa relação de equilíbrio, porque a GDPR, o princípio que a Ana desenvolveu em 1999, trouxe justamente essa parte de que o elo mais fraco é o consumidor, é o titular dos dados, é o paciente, a ponta ali, nós. Então, o apetite de risco de negócio sempre vai prevalecer. Tanto é que até hoje na GDPR está sendo discutido o famoso legítimo interesse. O legítimo interesse não é
em cima do titular do controlador. O legítimo interesse é todo um rol de proteção dos direitos e individualidade do titular dos dados. Tanto é que a nossa LGPD, nesse sentido, ela melhorou muito a GDPR, que no seu artigo 10, no inciso 2, ela trouxe de que isso é para apoio e promoção. Então, enquanto ainda na GDPR nós temos uma WP, que é, se eu não me engano, acho que é 24... Uma WP, não me recordo agora o nome, acho que é 244, acho. Ela traz de que o legítimo interesse, em resumo, que o legítimo interesse a GDPR não vai regulamentar o que é o conceito de legítimo interesse, mas ela vai deixar o controlador e o operador definir o conceito de legítimo interesse, mas se ela extrapolar o limite de legítimo interesse, não preservando os direitos e a proteção dos dados do titular dos dados, ela vai sofrer uma sanção punitiva maior do que deveria acontecer. Então a dosometria ele acaba sendo pior para ela, justamente por causa desse apetite do Privacy by Design, que é o 7º princípio. Então, trazermos esses conceitos, eu entendo perfeitamente que nós estamos discutindo aqui a parte de segurança da informação, privacidade, né, que é o 3º pilar da segurança da informação, né, que é o 0 a 0, né, que é o jogo 0 a 0 do Privacy by Design, mas a gente também tem que falar da usabilidade, que é um ponto que você trouxe, né? Poxa, mas espera aí, ontem, por exemplo, teve um vazamento da Microsoft de 2 teras, né, das informações. Mas espera aí, até que ponto vale a pena discutirmos isso? Porque a Microsoft, a Amazon e demais outras clouds, ela tem por objetivo fins financeiros. Hoje, por exemplo, qualquer um ouvinte aqui, podemos hoje fazer uma aquisição de soluções as a service de computação quântica na Amazon. Você fala assim, peraí, o que é computação quântica? Eu já consigo fazer um serviço sim, mas se ela oferecer uma segurança própria, devida, com aqueles 114 controles da 27.001, 002, ou a 93, que era a versão 2022, como é que o usuário vai fazer a aquisição desse serviço? Ela não vende serviço. Então ela acaba pesando, né, a parte do Privacy by Design ali, a parte de usabilidade, ela permite com que toda segurança seja setadas, configuradas, ajustadas, só que o usuário tem que ter conhecimento, porque o fim dela é lucrativo, ela precisa vender o serviço. Então, eu vejo que a parte do consentimento, por exemplo, que eu estou vendo erros demais ainda, pegando o caso da GDPR, o Enforcement Tracker ali, novamente, quase 30% das multas são dezenas de tipos de multas. Acho que todo mundo entende isso pela GDPR, pela LGPD, que são mais de 10, 15 tipos de multas que uma empresa pode tomar. Mas por que uma é responsável por 30%, sendo que é só 6 bases legais para identificar? Porque na União Europeia está tendo vício da área jurídica do tipo, não, é lei, eu entendo, eu consigo fazer, é só definir qual das 6 que é aqui. Não, você tem que entender os princípios ali envolvidos daquele processo, daquele fluxo, do inventário de dados que nós estamos fazendo, do objetivo, daquela finalidade, aí a gente começa a trazer os conceitos de minimização dos dados, da proposta adequado. Então, no consentimento, quando a gente está dando, nós titulares do dado, nós estamos assinando, ali no consentimento tem que estar o dado, porque nós estamos falando de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, não é Lei Geral da Informação. Lembrando que dado mais dado, com um conjunto de dados, levam informação. Então nós estamos falando de dado. Então, no termo de consentimento, na política de cookie, no formulário, tem que estar ali qual o dado. Seu nome, seu CPF, RG, nós estamos pegando os seus 3 campos específicos aqui para isso. Aí não, aí vem os jurídicos, os espertos jurídicos falam, não, nós estamos coletando seus dados para fazer isso. Quais dados? Você está esquecendo os princípios básicos que o próprio título da lei está falando. Lei Geral de Proteção de Dados, não é da informação. Então, o jurídico ainda, eu estou vendo aqui no Brasil ainda que o jurídico também está com esse vício errado de tipo escrever termos genéricos, que inclusive a LGPD, GDPR e demais leis de privacidade no rol de 110 países condenam essas expressões genéricas, né, de expressão. Então, observarmos esses detalhes é fundamental, né, trazermos isso, observarmos os detalhes para que a gente não corra em erros, ok?
E até é engraçado, né, fazendo um contexto que o Alex falou agora, a gente até brinca, né, com o pessoal da área jurídica, que a gente fala, né, sem juridiquês, né, os termos de uso, né, as políticas de privacidade devem ser, né, escritas aí de forma clara, né, de forma que qualquer titular consiga entender, interpretar aquilo ali, né. Exato. Porque geralmente, até independente do grau de conhecimento que tenhamos aí, é difícil às vezes entender alguns termos, né, compreender um contrato, né? Então a gente tem que ser, né, tratar isso de forma mais clara, de forma que o titular consiga fazer a compreensão, né, de forma natural. Vamos ver, clara. meu copo, vamos ver meu copo para cima, vamos ver o copo cheio. Ok que o Brasil se enquadrou num rol de 110 países, que a gente foi um dos últimos países, né, a implementar a privacidade. Ok, mas vamos pegar boas práticas. Na GDPR existe uma orientação, um guideline, de que todas as políticas de segurança da informação, de privacidade, de cookies, é para ser entregue para uma criança de 12 a 14 anos. Aí você fala assim, quê? Como assim? É óbvio, pessoal, nem todo mundo é acadêmico igual a gente tem, uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, todo mundo não tem uma jornada acadêmica com as expressões jurídicas expressivas. Então, quando você bota uma política de uso, um termo de consentimento, para uma criança de 12 anos ler, é que o público, a grande parte do seu público é alfabetizado nesse nível. Então, se você entregar isso para uma criança de 12 a 14 anos e ela ler, entender todas aquelas cláusulas contratuais, sim, pronto, você está aplicando o conceito de Privacy by Design. Você está fazendo uma relação transparente, o sexto princípio do Privacy by Design. O transparente não é eu acessar as informações que são pertinentes a mim, também é isso, é adotar os algoritmos, é ser transparente nas relações, é termos uma documentação simples e clara. Então é esse aos pontos, né, que a gente tem que resgatar e trazermos para o jurídico, para fazer provocação para os CEOs, demonstrar que, assim como o relatório da Cisco em 2021, falando que qualquer organização, quando implementa, tem mais de 70% das empresas tiveram lucros depois que implementaram um projeto de implantação de privacidade. Ora, não é despesas. Quem falou que é despesas? Nós temos relatórios aí falando que é lucros, 3,3 no Brasil de lucro. A cada $100 investido, eu retorno $330. Olha que fantástico. Me fala uma aplicação de bolsa que te dá 3,3%, 330%. Não tem, 10% ao ano, 15% ao ano, e olha lá, não estou falando de 330%. É sem noção isso. As pessoas não conseguem puxar os dados e levar isso para o CEO, levar para o titular dos dados. Acho que é essa daí que eu queria contribuir. Não, indo na linha também do Alex, quando a gente fala a questão de melhorias, né? A própria infraestrutura dentro das empresas, dentro das financeiras, uma organização que nem eles, coisas que nem eles sabiam. A função de quem que faz não sei o quê. Bem, mas eu não tenho certeza o que eu faço, então vamos colocar no papel. A questão do próprio organograma da empresa, né, que antes muitas nem tinham, não sabiam quem comandava quem, era tudo uma bagunça. Então uma própria organização, né, e aquela questão de quem se planejar, quem se regularizar, vai fidelizar o cliente. Quanto mais o cliente vai se sentir seguro ao chegar, entregar seus dados, né, para uma financeira e saber que eles estão adequados, né, à LGPD. A credibilidade no mercado. A Daniela está com o áudio fechado. Certo. Eu estava aqui. Felizmente, nós tivemos muitas interações de perguntas via chat, então nós estávamos aqui organizando. Então, nós vamos estar dando, né? Na verdade, estaremos encerrando com a terceira rodada de perguntas, todas elas foram solicitadas pelo nosso público via chat. Então, a primeira, ela será direcionada ao Klemer, né? Feita pelo Geraldo Klemer Miranda Klemer, onde ele pergunta: o DPO atualmente é considerado um gestor na empresa em relação a fazer cumprir as regras LGPD? Dessa forma, será que vai se transformar em uma profissão o cargo de DPO? Na verdade, respondendo essa pergunta, né, o DPO, né, o encarregado de proteção de dados, na verdade é uma figura extremamente importante, né, para que a gente consiga ter o compliance, a conformidade com a legislação, né, porque ele é a ponte aí entre o controlador dos dados, os operadores dos dados, podem ser operadores externos ou internos, enfim, inclusive a comunicação com o titular e até mesmo com a ANPD.
né, no caso de um processo aí no sistema SEI ou alguma coisa desse tipo, né? Então, sim, ele pode ser tanto uma empresa quanto uma figura dentro da empresa, desde que não tenha contraste com alguma outra função que essa pessoa exerce, né? Mas sim, a gente está vendo aí várias certificações surgindo aí, né, para que saia essa função, para que exista, né, essa pessoa com essa responsabilidade de coordenar todo esse fluxo de adequação entre todos os envolvidos no papel de conformidade com a lei. Então, a resposta sim, né, é uma profissão, né, o DPO é uma profissão, é uma figura, pode ser interna ou externa, e que tem que ter todo o conhecimento aí para coordenar esse processo de adequação entre as áreas de uma empresa, né? Perfeito. A próxima pergunta ela será direcionada para a doutora Júlia. Quem fez foi o Rodrigo BL e ele pergunta: como é o passo a passo quando ocorre um incidente envolvendo dados pessoais, como o DPO do grupo? Doutora Júlia, pode falar um pouquinho mais do cadastro SEI e como ele é utilizado quando é necessário? Bem, quando a gente fala, né, do cadastro SEI, o Sistema Eletrônico de Informação, muitos utilizam esse cadastro como membro externo, então se permite a questão dessas assinaturas dos usuários, e ela só tem uma única função exclusiva, é permitir essa assinatura. Então, também quando a gente fala a importância também do rol do consentimento, que é um dos princípios, né, basilares aí dos nossos dados, se torna também importante o conhecimento do cliente para ele saber que dados estou autorizando, né, que dados estão sendo disponibilizados, né, pela empresa. Quando a gente fala também a questão de haver algum vazamento na empresa, né, numa financeira, isso pode acontecer, ninguém está livre disso, então aí o DPO ele deverá informar, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas ele vai ter que analisar toda a questão do próprio comitê, se está acontecendo algum risco desse vazamento de dados dos clientes, né, dentro dessa análise, se tem também o comitê de privacidade, análise também do próprio departamento jurídico, né, da empresa. Então, a gente diz que o DPO ele é só o canal de comunicação, ele não pode atuar sozinho. Então, ele tem que fazer contar com todo esse pessoal participando junto. Muito importante a questão do próprio TI, né? E após analisar essa questão de riscos, né? Fazer um mapeamento, ver quais riscos sofreriam esses titulares, aí sim informar essas equipes, né, do nível superior, aí, a equipe tanto da área tecnológica quanto da área jurídica, e analisar que riscos aí seriam, né, aconteceriam com seus clientes, informar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e inclusive, dependendo dos riscos aí, informar os próprios titulares de dados. Por isso que a importância, né, de realmente as empresas se adequarem, porque aí o titular de dados vai saber, bem, meus dados foram vazados, vocês não tomaram todas as providências, a empresa vai dizer, não, a gente tomou todas as providências necessárias, mas isso de fato aconteceu. E quando você já está adequado à LGPD, você vai ter a maior assertividade e resposta ao resultado. Então, essa rapidez, essa eficácia, né, tudo vai depender também da organização da empresa. Então, seria isso. Maravilha, obrigada, doutora Júlia. Agora, então, a terceira e última pergunta, ela será direcionada ao Alex, onde a Valéria pergunta: hoje em dia tem sido comum o envio de boletos falsos, utilizando a chave da nota. Como mitigar este risco? Desculpa, estava tentando bloquear o áudio aqui. Bom, o próprio sistema bancário já está implementando um mecanismo de controle disso. Pelo menos o meu banco onde eu opero, ele já faz um cadastro já obriga que as empresas façam o registro dos seus boletos, né? Justamente para que as pessoas tentem pagar e não gere empresas falsas aí para fazer esse recebimento. O segundo ponto também é a conscientização.
né? Claro que as pessoas têm que identificar que fazer uma autoanálise para saber se aquele boleto, se aquele documento é válido ou não. Ah, Rabelo, mas aí você está falando para mim que eu sou operador, eu sou cliente de uma empresa de telecomunicação X, e aí eu recebi um boleto para pagar, né, minha fatura, eu estou entendendo que a fatura é dela, aí no dia a dia, na correria, eu vou lá e pago. Pois bem, é importante vocês adotarem também mecanismos quando da possibilidade para evitar para fazer a mitigação, fazermos a dupla checagem, verificar no site ou no próprio aplicativo se aquela fatura de fato é aderente, tá com aquele valor devidamente ali, né? Então, e na possibilidade de cair em golpe, propriamente dito, entre em contato com o seu banco, seja para bloquear a transação, ou seja até mesmo para notificar as autoridades competentes, como polícias civis, para que ela tome as suas devidas ações para evitar demais consequências aí para o pessoal, ok? Ainda em tempo, eu só queria contribuir um pouco mais, a gente está falando do papel do DPO ali, né? Para quem quiser estudar um pouco mais sobre o papel do DPO, existe essa regulamentação, esse assunto foi debatido já desde 2001. Quem quiser estudar um pouquinho sobre o papel do DPO, né, essa figura, essa função propriamente dito, que isso é uma função, por mais que já esteja já da tabela de empregados, né, do CDO, existe uma regulamentação 45 de 2001, pesquisem sobre ela, que ela traz algumas coisas a mais sobre as orientações de como é que é o papel, da onde que surgiu o DPO, qual que é a finalidade, né? Ou seja, nós estamos falando desde 21 anos, uma função que agora veio. Então, para quem quiser entender o seu devido papel de um DPO, né, como é que ela funciona, como é que surgiu isso, anos e anos debatido, e que foi regulamentado em 2001 na GDPR, vale a pena fazer essa autoanálise aí, beleza, pessoal? Perfeito, perfeito. Bom, então, pessoal, infelizmente, né, o nosso evento ele está chegando ao fim. Esperamos que todos tenham aproveitado a riqueza do tema abordado. Solicitamos que cada um dos nossos speakers façam as suas respectivas despedidas, né? Se quiser colocar suas redes sociais, seus contatos, fiquem à vontade para que vocês possam fazer um encerramento final sobre o tema. Fiquem à vontade. Doutora Júlia, ladies first. Finalmente reconhecida. Então, primeiramente, agradecer aí o excelente debate. Até quero o contato de vocês, né, para futuras discussões, muito interessante. Aqui é quando a gente fala em fazer uma palestra, mas é muito mais que isso. Aqui é um compositório de conhecimentos, né, de pessoas especialistas que estão trabalhando aí na área. Especificamente, agradecer também a Privacy Tools, né, que nos deu essa grande honra, essa oportunidade de esclarecermos alguns detalhes. É claro que quando a gente fala especificamente de financeiras, ainda a NPD tem que se manifestar sobre determinados aspectos. A gente utiliza muito a questão, né, da análise da cibersegurança, de uma nova cultura, né, e a importância dessa cultura para que as pessoas elas tenham maior conscientização, né, não somente a questão das multas, né, mas também para que as pessoas elas tenham uma melhor organização nas suas empresas. Muitos que, logo que começou no Brasil, muitos diziam, LGPD é fake news, isso não vai pegar, isso já estava tempo para debate, não ia começar, e realmente ela não só ficou, mas como ela se tornou algo obrigatório, né? Então, tanto as empresas privadas quanto os entes públicos, eles deverão se organizar, e eles precisarão de profissionais capacitados aí dentro dessa linha. E quando a gente fala a questão do DPO, ele se torna também uma das questões, uma figura central, né? E porque ele vai gerir, é ele que vai fazer toda essa gestão de conteúdo, de análise, e vai ser o canal de comunicação, tanto com a NPD quanto os titulares de dados, né? Então, me coloco à disposição para todos os alunos que estão assistindo,
que também tem mais algumas dúvidas, mas nós estamos com o tempo corrido. Meu Instagram é juliafadv, né, tudo junto, minúsculo, e fico à disposição para vocês aí, para qualquer dúvidas, para auxiliá-los, porque como também eu sou professora, atuante da área, eu fico à disposição também dos alunos quando necessitam. Mais uma vez, obrigada a todos. Obrigada. Gostaria também de agradecer primeiramente o convite, né, todo mundo que participou aí, né, desse streaming online. O objetivo, na verdade, é cada vez mais compartilhar conhecimento, né. Eu creio que a união de todos os conhecimentos, né, de todas as áreas que, né, passaram por essa live agora, venham a contribuir para outras pessoas nesse processo de adequação das empresas, né. E até aproveitando um pouco para fazer uma contextualização sobre a questão da operação dos boletos aí, é por isso que é importante, como a gente colocou aí em vários pontos aí da live, nessa questão de entender um pouco sobre framework, né, sobre norma. Por exemplo, né, o PCI colocou aí, se eu não me engano, na versão 4.0 desse ano, a revisão acho que de março, algumas coisas para aumentar a segurança, né, como, por exemplo, camada SSL, TLS, multifator de autenticação. Isso aí força com que as empresas, né, os operadores, coloquem, né, essas barreiras de segurança para que evite fraudes e qualquer outra coisa quanto ao vazamento de dados, né, pagamento de forma errada, enfim, entre outras coisas. Então é muito importante também a gente ficar antenado a essas normas, as diretrizes que elas trazem para que a gente possa se adequar às empresas, tanto as instituições financeiras quanto as demais, né? É muito importante. Espero ter contribuído com todos de alguma forma, né, sobre a experiência aí no processo de adequação. É um processo árduo, é complexo, existem muitas coisas que estão por vir ainda, né? A NPD vai definir várias diretrizes ainda que vão auxiliar cada vez mais aí a melhoria no processo de conformidade, né? Fico aberto aí também, se eu puder auxiliar alguém de alguma forma, né? Meu LinkedIn aí é Clemer Arantes, podem me adicionar, estou à disposição de todos, né? Agradeço a Alex, a doutora Júlia, a Daniela, a Privacy Tools, né, novamente como um todo, e contem comigo aí em alguma coisa que eu puder ajudar, tá, pessoal? Muito obrigado. Nós que agradecemos, nossa, é uma honra termos vocês aqui cedinho, né, falando de um tema tão importante. Então, agora, passando ali para o Alex, né, para que possa fazer suas contribuições finais, para que possa, né, se colocar à disposição, para a gente, né, estar chegando ao fim deste evento. Primeiramente, agradecer a Privacy Tool pelos convites, ok? Estou sempre à disposição, foi bom, foi rico participar, ao lado da doutora Daniela, você, doutora Júlia e doutor Cleme, desse aprendizado que eu tive com vocês. É sempre importante a gente coletar as informações. O mundo de privacidade e proteção de dados está em constante evolução, então hoje o que a gente colocou aqui na palestra não necessariamente vai valer daqui a 6 meses, 1 ano, certamente algum outro conceito vai se adaptar. Está se tendendo a ser mais restritiva possível, então é natural isso, ok? Então, dentro das medidas, implementem sempre as medidas de segurança mais rígidas possíveis. As redes sociais, tem um site da Privamax, que é da minha empresa, tem o Instagram, que é Privamax_oficial, e para quem quiser me achar pessoalmente no LinkedIn, Alex Rabelo com 2 L's, vocês conseguem me achar ali tranquilamente. Me coloco sempre à disposição, estou sempre aberto para debater, discutir, conversarmos, ajudarmos os demais colegas a buscarmos novas fontes. Vocês viram que eu trouxe bastante referências, informações bibliográficas, orientações. Esse é o objetivo, né? Criarmos um ecossistema de proteção e privacidade. Conforme a doutora Júlia colocou, isso não é uma modinha que está acontecendo, 110 países que se enquadrou num rol de privacidade, né, que tem privacidade. A China, a Argentina tem, né, até a própria Argentina já tinha, enfim, na América Latina nós somos dos últimos, na América do Sul nós somos um dos últimos ali, mas conseguimos, graças a Deus. Então a tendência é sim, o mundo está trabalhando, vai vir outras normas, conforme o Clemer colocou, vai vir outras normas que complementam ou suplementam. Lembrando que a própria LGPD, no seu artigo 64,
permite o tratamento internacionais, então monitorem o que está acontecendo no mundo, de certa forma, direto ou indiretamente impacta aqui no Brasil, seja pelos órgãos reguladores, seja da área da saúde, seja a Bacen, seja a ANPD, como outros órgãos, o ecossistema, ok? Então, a área de compliance, de privacidade, está entendendo que essa cadeira de privacidade não é só uma área dentro do compliance. Vocês fizeram uma análise do mercado na GDPR, o DPO, que é o Data Protection Officer, eu chamo de Data Protection Orelha, né, que a gente sofre demais nas implementações. Então, o DPO ali é uma cadeira importante dentro da organização. A equipe de segurança da informação também está tendo mais relevância, e está se surgindo agora a governança de dados. Para algumas empresas estão conseguindo identificar que sem governança de dados a gente não consegue implementar os compliances, seja na LGPD, seja na área da saúde, seja na área financeira, enfim. Governança de dados é uma tendência fortíssima também, ok? Acho que era isso daí. Me coloco à disposição sempre para vocês aí, seja pelo WhatsApp, redes sociais. Maravilha, maravilha. Bem, então, né, nós, enquanto Privacy Tools, gostaríamos de agradecer a presença de todos. Muito obrigada a todos que estiveram nos acompanhando, em especial os nossos queridos speakers, né, o nosso muito obrigada. Ao final, no encerramento, será enviada uma pesquisa de satisfação via chat, e ao final será possível realizar um download de um e-book com os 10 primeiros passos para adequação LGPD. Lembrando que através das redes sociais serão divulgados os próximos eventos e novidades. Então, para quem ainda não segue a Privacy Tools, por favor, corra lá e não fique de fora. Bem, vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo evento. Pessoal, muito obrigada. Um bom dia para vocês, um bom resto de semana. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado.